e o senhor fala hoje sobre políticas para a Amazônia. Vamos lá. É isso aí, Rafael. Olha, eu propus esse tema para hoje, tanto por conta dessa situação trágica, não é, que estamos vivendo todos, que nos atinge a todos, que é o desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Não é? Se nós situarmos, quer dizer, esse problema por si só é da maior gravidade, porque revela uma circunstância e as condições em que vive uma parte expressiva daqueles cidadãos e cidadãs que estão na Amazônia, numa situação de insegurança, em muitos casos, ou na maioria deles, de completa desassistência, como você e Giene e Rosiane mencionavam anteriormente, não é? Quer dizer, uma situação de precariedade das condições mínimas de vida. Mas nesse caso específico, nós estamos meio que, podemos imaginar que estamos andando em círculos, né? Que em 1988, em dezembro de 1988, foi assassinado Chico Mendes. E o assassinato de Chico Mendes foi um marco, eu diria que até da história da Amazônia, pelo fato de revelar para o país e para o mundo o modo como grupos, populações tradicionais ou populações cujas vidas estão marcadas por práticas tradicionais de agricultura, de pesca, etc., se encontravam e ainda se encontram ameaçadas por interesses vinculados a atividades ilegais e com muita frequência não apenas ilegais, mas brutais, violentas. Né? Chico Mendes foi assassinado a mando de pessoas que tinham interesse na terra. E na Amazônia, hoje, nós temos um processo evidente. Há meses, por exemplo, nós discutimos aqui, vocês colocaram em pauta o problema do garimpo aqui em Altazes, não é? E a chegada de pessoas pobres querendo desenvolver atividades de garimpo ilegal por conta das suas condições precárias de vida. Quer dizer, se a gente junta a violência, a precariedade, a gente vai ver, quer dizer, aqui na Amazônia em particular, a gente vai ver que no decorrer desses 34 anos, o Brasil não encontrou uma solução para que a Amazônia fizesse parte, de fato, da vida nacional. Não é? E cabe-nos indagar por que não encontrou. Que note, ninguém explica a realidade pelo que falta. Não é? Quer dizer, não são as carências e as ausências que explicam. O que explica é o que existe. E o que existe? O que existe é um vasto, enorme silêncio sobre a Amazônia, ou uma tentativa de tratá-la como um lugar exótico, como um lugar em que predomina a selva, em que predomina a violência, como se tudo isso fosse dado da natureza. Note que o próprio discurso do senhor presidente da República acerca desses fatos agora remete para esse tipo de compreensão. Ou seja, é uma política de governo deixar que essas forças ilegais atuem livremente na região. Tanto é uma política que todos os órgãos de fiscalização ambiental, os órgãos de apoio à política indigenista, não é? Toda a orientação vinculada a algum tipo de medida que tem em vista, de um lado, uma ideia, seja ela qual for, de desenvolvimento regional, que combine garantia de direitos, tanto das populações ou dos povos originários, quanto dos cidadãos comuns da Amazônia, com proteção ambiental, tudo isso foi descartado. E pior, além de descartado, vem sendo estimuladas todas as formas de brutalidade e violência contra aqueles grupos que são os principais responsáveis pela manutenção da floresta em pé e por alguma possibilidade ainda de se imaginar, né, alternativas de desenvolvimento para a região que não a destruam, que não a liquidem, como já vem acontecendo em outros estados. Então, esse caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira, ele se situa dentro... Alô?
Estamos te ouvindo, Vocês estão me professor. ouvindo? Pode continuar que a gente está acompanhando aqui, atentos. Alô? Oi, professor. O senhor escuta a gente? Vocês estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Ah, beleza. Então, essa situação envolvendo Dom Philips e Bruno Pereira se insere no quadro de violência, não é, que nos mostra, como fez o Carlos Madeiro numa matéria para o UOL, que 77% das mortes no campo ocorreram em conflitos na região amazônica. Quer dizer, o que nós estamos assistindo é mais um capítulo de uma história triste, vergonhosa, brutal, violenta, que não encontra solução de continuidade. Quer dizer, os nossos governos, federal, estadual e dos municípios, não encontram formas de fazer com que a Amazônia se converta, de fato, em uma parte do Brasil. Quer dizer, se esses problemas todos existem nos outros estados, aqui eles são endêmicos. Quer dizer, parece que eles são naturalizados pelas lideranças. Eles são tratados como se fossem alguma coisa da qual é impossível escapar. Portanto, isso é uma situação gravíssima que merece denúncia e eu espero que a repercussão espero que nosso pessimismo seja desmentido pela realidade e que Bruno e Dom sejam encontrados com vida. Agora, por outro lado, eu espero que essa situação, como vocês bem mencionaram, né, de angústia, né, de alta expectativa, recoloque a Amazônia no cenário do mundo como um lugar de pessoas, de gentes que vivem situações fragilíssimas e que, do mesmo modo que aconteceu com os fatos envolvendo Chico Mendes, se traz um debate político no sentido de compreender as expectativas das pessoas que habitam a região amazônica, né? E os dramas pelos quais todos passamos aqui. Professor, e que isso se torne de fato, né? A gente vem fazendo então essa crítica e isso faça com que entre de vez no radar das políticas públicas a questão da proteção às terras indígenas, a proteção aos ribeirinhos e à Amazônia. A gente vem trazendo aqui uma série de anseios da população de acordo com esse calendário eleitoral, né? E isso também é um anseio super importante porque é um anseio pela vida, né? Sim, Rafael, sem dúvida. Note qual é, por exemplo, o que os candidatos, seja a presidente da República, seja a governo de Estado, ou mesmo aqueles que postulam Senado, Câmara Federal ou Assembleia Legislativa, entendem ser políticas necessárias para a Amazônia. Né? Quer dizer, como é que a partir de uma situação dessa, eles vislumbram a formulação de políticas para além dessas que asseguram as reeleições, que tem a ver com orçamentos fantasmas, secretos, que tem a ver com verba de gabinete, não é isso, é política, é alguma coisa macro, não é construção de quadra, é garantia de saneamento, garantia de habitação, garantia de água, garantia de esgoto, garantia de educação para as pessoas, garantia de proteção ambiental, garantia dos direitos dos povos originários. Como é que eles enxergam tudo isso? Ou não enxergam, ou acham que tudo isso que está acontecendo é normal, é coisa da região. Não é? É preciso que eles digam, manifestem suas posições, para que nós, eleitores, possamos fazer nossas escolhas, digamos, minimamente informados sobre o que virá nos próximos 4 anos. Eu diria a vocês que, por exemplo, o que está acontecendo agora é a visão de mundo que orienta a posição do maior mandatário do país. Quer dizer, para ele essa violência é normal, natural e tem que ser aceita. Né? E isso, do meu ponto de vista, como amazônida, isso é um crime. Né? Que um governante veja assim é uma visão criminosa. Agora, é preciso que os outros candidatos se manifestem também. E é preciso que este senhor diga como é que vai resolver esse tipo de problema. Porque o que nós estamos assistindo é um avanço assim, angustiante, não é? De atividades ilegais, bem organizadas e, não sem frequência, extremamente articuladas com poderes do Estado também. Então, isso é muito sério e precisa ser enfrentado
com políticas muito bem montadas, não é? Muito bem articuladas, que sejam suficientes e adequadas, inclusive, para fazer frente aos setores que se beneficiam dessa situação de violência, né, vivida pela maioria de nós. Professor Marcelo Seráfico, obrigado pela coluna de hoje. Um grande abraço. Até a próxima.